Dr. Eduardo, um médico que uma vez dedicou sua vida ao cuidado dos doentes no antigo hospital, compartilhou uma história assombrosa que o assombra até hoje. Naquela noite sombria, quando o vento uivava entre as paredes descascadas do hospital, decidi fazer uma última visita ao local onde costumava trabalhar. Mesmo sabendo dos rumores de que o lugar estava assombrado, senti uma incontrolável atração para voltar lá, como se algo me chamasse. Ao entrar no saguão principal, a sensação de abandono e desolação era avassaladora. As sombras dançavam ao redor dos corredores vazios, e o ar estava impregnado com um aroma de mofo e desespero. Mesmo assim, avancei. Foi quando cheguei ao antigo setor de emergência que me deparei com uma visão que gelou meu sangue. Uma luz pálida e trêmula brilhava de uma das salas, como se uma vela estivesse acesa lá dentro. Curioso e tomado por um medo irracional, aproximei-me lentamente. Ao olhar pela porta entreaberta, deparei-me com uma cena que jamais esquecerei. Uma figura pálida e translúcida, com um semblante de sofrimento indescritível, pairava sobre uma maca vazia. Seus olhos vazios me encararam com uma intensidade penetrante, como se estivessem clamando por algo que eu não podia compreender. Um calafrio percorreu minha espinha enquanto eu recuava, aterrorizado com o que acabará de testemunhar. No entanto, ao virar as costas para fugir, ouvi um sussurro fraco ecoando pelas paredes do hospital abandonado. Era uma voz rouca e angustiada, murmurando palavras ininteligíveis que pareciam se arrastar até os confins da minha mente. Corri o mais rápido que pude, deixando para trás o hospital e suas assombrações. Desde então, nunca mais pude apagar da minha mente a visão daquela figura fantasmagórica na sala de emergência, nem o eco dos sussurros que continuam a me assombrar nos meus sonhos mais sombrios. Doutor Sofia, uma psiquiatra que uma vez atendeu pacientes no hospital agora abandonado, compartilhou uma experiência aterrorizante que a assombra desde então. Era uma noite de tempestade, e eu decidi voltar ao hospital abandonado onde costumava trabalhar, movida por uma curiosidade mórbida. Quando entrei no prédio, o som do vento uivando pelas janelas quebradas ecoava pelos corredores vazios, criando uma atmosfera sinistra que fazia meu coração acelerar. Enquanto eu explorava os corredores sombrios, me deparei com uma sala que parecia intocada pelo tempo. Uma maca estava no centro, coberta por lençóis empoeirados, e uma cadeira de rodas estava virada de cabeça para baixo no canto da sala. À medida que eu me aproximava da maca, senti uma mudança na temperatura ao meu redor. Um arrepio percorreu minha espinha quando uma voz sussurrou em meu ouvido, embora eu soubesse que estava sozinha na sala. "Por que você voltou?" A voz sussurrava, um murmúrio fantasmagórico que parecia vir de todos os cantos da sala. Congelada pelo medo, eu me vi incapaz de responder. Foi então que eu vi, refletido no espelho enferrujado do armário, o vulto de uma figura espectral pairando atrás de mim. Seus olhos eram vazios, sem vida, mas pareciam me observar com uma intensidade que me deixou paralisada de terror. Com um grito, virei-me para fugir, mas a porta da sala estava inexplicavelmente trancada. Eu estava presa, encurralada naquela sala com algo que não pertencia a este mundo. Por sorte, a porta cedeu após algumas tentativas desesperadas, e eu corri para fora da sala, deixando para trás aquela experiência aterrorizante. Desde então, nunca mais tive coragem de voltar ao hospital abandonado, mas as memórias daquela noite continuam a me assombrar nos meus sonhos mais sombrios. Dr. Lucas, um cirurgião que uma vez realizou procedimentos no hospital agora deserto, compartilhou uma experiência aterrorizante que o assombrou por anos. Uma noite,
Quando a chuva batia contra as janelas quebradas do hospital, decidi voltar ao local onde costumava operar. Era como se uma força invisível me puxasse de volta para aqueles corredores sombrios, apesar de todos os avisos para ficar longe. Enquanto eu explorava os corredores silenciosos, entrei em uma sala de cirurgia abandonada. A luz fraca da lua filtrava-se pelas janelas sujas, iluminando a mesa de operações no centro da sala. Mas foi o que vi ao lado da mesa que me fez congelar de terror. Havia uma figura encapuzada, de pé no canto da sala, suas feições escondidas nas sombras. Ela parecia emanar uma aura de malícia e desespero, e eu senti um arrepio percorrer minha espinha quando nossos olhares se encontraram. Sem dizer uma palavra, a figura começou a se aproximar lentamente, movendo-se de forma sinistra como se estivesse flutuando pelo chão. Meus instintos gritavam para fugir, mas uma força inexplicável me mantinha paralisado no lugar. Foi então que ouvi vozes sussurrantes, sibilantes, ecoando pela sala. Eram vozes de pacientes que eu havia operado, vozes daqueles cujas vidas eu não pude salvar. Suas palavras eram cheias de dor e angústia, uma cacofonia ensurdecedora que perfurava meus ouvidos. Em um momento de terror puro, a figura encapuzada se materializou diante de mim, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Eu mal pude respirar enquanto ela estendia uma mão esquelética na minha direção, como se estivesse me convidando para um destino desconhecido. Foi somente quando a luz do amanhecer começou a espreitar pelas janelas que a figura desapareceu, dissolvendo-se nas sombras como se nunca tivesse estado lá. Tremendo de medo, fugi do hospital abandonado, prometendo nunca mais voltar. Mas as memórias daquela noite assombrada ainda me perseguem, me lembrando do horror que habita nas profundezas daquele lugar abandonado. Doutora Helena, uma obstetra que costumava atender partos no hospital agora deserto, compartilhou uma experiência aterradora que a assombra desde então. Era uma noite silenciosa e sombria quando decidi revisitar o hospital abandonado onde tantas vidas nasceram. Apesar dos avisos sobre os perigos do lugar, senti uma estranha necessidade de voltar, como se algo estivesse me chamando de volta para lá. Ao entrar no antigo centro de parto, fui inundada por memórias dos muitos bebês que trouxe ao mundo naquelas salas. Mas à medida que avançava pelos corredores escuros, senti uma mudança na atmosfera, como se o ar estivesse carregado com uma energia sinistra. Foi quando entrei em uma das salas de parto que encontrei algo que me fez questionar minha sanidade. Deitada na mesa de exames, vi uma figura pálida e etérea, segurando um bebê nos braços. Seus olhos estavam vazios, sem vida, mas pareciam me encarar com uma intensidade penetrante. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que a figura não tinha rosto, apenas uma máscara vazia de expressão. Tremendo de medo, tentei recuar, mas meus pés pareciam presos ao chão, como se estivessem enraizados ali. Foi então que ouvi o choro fraco de um bebê ecoando pela sala. Mas quando olhei para a figura, vi que o bebê que ela segurava não tinha vida. Seus olhos estavam vazios e seu corpo imóvel. Com um grito de terror, finalmente consegui me libertar e corri para fora da sala, deixando para trás aquela visão aterradora. Desde então, nunca mais consegui esquecer a imagem daquela figura fantasmagórica segurando o bebê sem vida, assombrando meus pensamentos dia e noite. Dr. Ricardo, um neurologista que uma vez tratou pacientes com distúrbios mentais no hospital agora abandonado, compartilhou uma experiência aterrorizante que o assombrou até os dias de hoje. Era uma noite escura e tempestuosa quando decidi voltar ao hospital abandonado onde costumava trabalhar.
Eu estava curioso para revisitar os corredores silenciosos onde tantos pacientes atormentados buscaram alívio para seus tormentos mentais. Enquanto eu me aventurava pelos corredores vazios, minha mente estava cheia de lembranças dos pacientes que eu tinha tratado, muitos dos quais foram consumidos por suas próprias mentes atormentadas. Mas à medida que avançava, percebi uma sensação de inquietude se apoderando de mim, como se algo estivesse errado, como se eu não estivesse sozinho ali. Foi quando entrei na ala psiquiátrica que encontrei algo que me fez duvidar da minha sanidade. Em uma das salas, vi um paciente encapuzado, sentado em uma cadeira no canto, balançando-se para frente e para trás enquanto murmurava palavras incompreensíveis. Com uma sensação de desconforto crescendo dentro de mim, decidi me aproximar para investigar. Mas quando olhei para o paciente, seus olhos se fixaram em mim com uma intensidade assustadora, como se estivessem olhando para além da minha própria alma. Foi então que percebi que o paciente não estava sozinho na sala. Ao seu lado, pairava uma figura sombria e indistinta, uma presença sinistra que parecia se alimentar do desespero do paciente. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que não estávamos sozinhos na sala, que havia algo mais ali conosco. Com um grito de terror, virei-me para fugir, mas encontrei a porta inexplicavelmente trancada. Desesperado, comecei a bater na porta, gritando por socorro, enquanto a presença sinistra se aproximava cada vez mais. Foi somente quando a luz do amanhecer começou a filtrar-se pelas janelas que a presença desapareceu, dissipando-se nas sombras como se nunca tivesse estado lá. Tremendo de medo, fugi do hospital abandonado, prometendo nunca mais voltar. Mas as memórias daquela noite assombrada ainda me perseguem, me lembrando do horror que habita nas profundezas daquele lugar abandonado.